Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um Overnight Show. Gostaria de agradecer a companhia de vocês em mais um programa. Hoje o programa está mais do que especial. O programa inteirinho será dedicado ao grande guardião da história tremembeense. Ele, o senhor Laurindo de Paula. Mas antes de começar o nosso programa, gostaria de mandar um abraço para o professor Lucas Pezão, que sempre está nos acompanhando, é fã de carteirinha do Overnight Show. Mandar um abraço também para a Isabela Heidel, para o João Paulo Oliveira, para a Fernanda Gomes, para a Maria Clara Castro, para o Gabriel Alves, para o Gabriel Gomes e para o meu amigo Lucas Augusto. O programa de hoje está mais do que especial. Nesta edição vamos homenagear o senhor Laurindo de Paula, o grande historiador aqui de Tremembé. Em 2013, eu estive na casa do senhor Laurindo gravando uma entrevista exclusiva com ele, onde ele conta praticamente toda a história de Tremembé. E esse material nós vamos ver agora. O nome Tremembé tem origem na língua da povoação indígena que aqui vivia, provavelmente por conta da Água Santa, onde praticamente nasceu a cidade. Manuel da Costa Cabral chegou em Tremembé por volta de 1600. Este fato estava ligado ao esforço de povoamento do Brasil e o reconhecimento da colônia por Portugal. Naquela época, habitavam aqui os índios guaianazes, que nomeavam aqui como Teiembé, ou seja, fontes de águas afanadas ou boa para a saúde. Daí veio a origem do nome Tremembé, que foi acolhido por Manuel Cabral para nomear as suas terras. Hoje, a fonte milagrosa é conhecida por nós como a Água Santa. A Água Santa daqui de Tremembé é uma lenda contando que quando acharam o Bom Jesus, ele estava perto da gruta onde é hoje a Água Santa. Então, é uma super tradição a Água Santa. Por exemplo, eu tenho um livro aí que fala da visita de D. Pedro II aqui em Tremembé. Visitou a mina de xisto, visitou a igreja e foi até a Água Santa. Então, essa Água Santa é uma coisa muito interessante, que ela agora, o ano que vem, ela vai fazer o centenário da reforma dela, que teve quando foi em 1600, eu trabalhava na prefeitura e fiquei brigando com o prefeito para poder fazer a festa. Aí ele organizou tudo, até foi feita uma missa lá, quer dizer que e depois veio o outro centenário, o Paredão também fez, então agora eu fiquei descontente e não me conformo do prefeito que sair fazendo uma coisa super antiga por modernismo. Ele pôs aquela tranqueira lá, que uma vez ele perguntou, você não vai visitar? Eu disse, só se eu for com um martelo na mão para acabar com... Tremembé tem muitas lendas, dentre elas o surgimento da imagem do Senhor Bom Jesus. A lenda do Bom Jesus, depois você até filma ali, tem uma casa, um senhor de muita idade que apareceu aqui em Tremembé. E ficou, era bem conhecido da população, uma população mínima naquela época. Aí até que um dia ele sumiu, acharam o fato nele, foi procurar, lá na casa dele não tinha. Aí encontraram a imagem do Bom Jesus lá dentro da casa. Então fala que eu tenho poesia que fala que o santo velhinho que apareceu aqui em Tremembé, né? Mas a lenda do Bom Jesus, depois você pode filmar ali, que eu fiz uma casinha de sapé, direitinho, ali tem tudo ali.
Outra hipótese do aparecimento da imagem é a de que um navio vindo de Portugal, com várias imagens do Senhor Bom Jesus, teria naufragado no oceano. Assim, as imagens teriam sido levadas pela correnteza até as cidades onde se encontram essas imagens. O Bom Jesus tem uma lenda do Bom Jesus muito interessante, que eu também gosto de contar, que é logo que descobriram aqui em Tremembé, aí cismaram de levar ele para Taubaté. Ele, forçaram, ele foi, né? Mas no dia seguinte já estava aqui. Diz que a cabeça com um pouco de orvalho e o pé com poeira. Então eu nasci nessa cidade. Então eu não gosto de lá, não tenho coisa de não conto. Aí eu conto para minha mulher que eu não gosto. Ela pergunta assim, mas que é isso? Eu disse, não sou eu não, é ele, é. Ele não gostou de... Né? Que eu gosto muito do Bom Jesus, porque eu nasci em maio de 1934. E quando foi em dezembro de 1934, ele esteve em Taubaté. Aí eu contei uma história que ele vai até na minha casa, me visita e fala assim, eu estou com vontade de levar você para Tremembé, mas você é muito criança, você precisa ficar um pouquinho. Aí eu cheguei 21 de julho de 1937, eu cheguei aqui em Tremembé. Legal. Aqui eu casei, tenho 3 filhos, os dois nascidos aqui em Tremembé, e depois quando teve uma crise aqui no hospital, que foi fechado o hospital, saiu no jornal assim, como que o Laurindo deixa o filho dele nascer em Taubaté. A Capela de Nossa Senhora da Conceição foi o primeiro templo religioso construído aqui em Tremembé. A capela abrigava a imagem de Nossa Senhora e também chegou a abrigar a imagem do Senhor Bom Jesus. Outro momento importantíssimo para Tremembé foi a construção da Basílica do Senhor Bom Jesus. A construção dela nas terras de Manuel Cabral marcou oficialmente a fundação da cidade em 1673. A Basílica do Bom Jesus, ela está modificada hoje, que ela é do lado, olhando para o Paraíba. Depois, em 1700 e pouco, que virou para cá, que o Manuel da Costa Cabral, ele morava onde é o cemitério hoje, ali que era a fazenda dele. Ele tinha Nossa Senhora da Conceição, parece, e tinha o Bom Jesus. Mas aí começou a aumentar um pouco a população, não tinha lugar para fazer a missa. Então ele vai no Rio, isso aí, eu tenho no livro do Vitorino Carvalho, ele vai no Rio de Janeiro e pede autorização para fazer a igreja aqui também. Então eu acho que eu queria conversar com uma pessoa de história, né, mas que fosse bem ilustrado. 26 de novembro. O 26 de novembro é a emancipação política do município. Mas devia falar sobre a fundação, que é mais de 300 anos. Por exemplo, o Bom Jesus, né, 350 anos. Né? Então o Tremembé pode contar que o Vitorino do Carvalho morava aqui. Vitorino não, o Pedro Costa Cabral, né? Então, uma pessoa, para fazer isso direito, e depois, se você tem que registrar em São Paulo, lá, para passar a ser a data. No livro do Vitorino Carvalho fala que é até 1700 e pouco. 1600, não é? Veio autorização para formar a igreja. Né? Então devia ser a data da fundação, né? Mas aqui também é muito difícil a gente conseguir alguma coisa que
sempre tem o meu pai, quando estava para morrer, ele chamou nós, disse que não quis ser enterrado aqui em Tremembé, que ele era do estado do Rio. Aí ele perguntou, mas por que você não quer? Aí ele começou a falar, o clima de Tremembé é muito bom. E isso, falou tudo que podia. Aí só que no fim disse, mas o povo não presta. O povo não faz, não deixa você fazer, e tem ciúme e tem inveja. Mas eu não esquento a cuca. E a igreja do Manuel Cabral, a igreja do Manuel Cabral, da Nossa Senhora de Conceição, existe ainda? Ah, o que é lá? Onde é o cemitério hoje? É a capela do cemitério? Não, não existe mais não. A igreja acabou? O senhor fala no livro Vitorino Carvalho, o senhor fala assim, que quando você passasse a estrada de ferro, o trem passava lá de vidro. Então lá do lado do cemitério. Só fala isso, não fala mais nada. E por que chama basílica a igreja? É uma basílica? A basílica foi o padre agora, como é o padre Brito, que conseguiu trazer basílica. Porque a basílica é um título máximo que pode dar para a igreja, né? Então ele foi com o Papa lá, que ele já está lá, então resolveu fazer a basílica. Certo. Agora teve a reforma dela, né? Mas não segue o ritmo super antigo, né? Já põe coisa moderna no meio, né? Então, por exemplo, a lateral dela tudo, ela é de taipa, né? Mas a lateral dela agora é tudo de cimento, que estava ruim, o Santinho fez, pode dizer que fez outra igreja dentro da igreja, né? Então não fez restauração de acordo, né? Agora tá esse aí, vamos ver o que vai dar. Mas eu tenho, aqui parece muito estudante de engenharia, em geral, da faculdade para fazer história. Então tenho, logo que começou esse negócio da base, teve uns alunos aqui e fazendo levantamento dele. Já falou de fazer jardim novo, casa para viajante que chega, falou tanta coisa que eu só fico, mas será possível mesmo? De primeiro, tinha essas romarias que vinha em Aparecida, passava tudo aqui em Tremembé. Então era um movimento, agora não sei porque acabou. A Fazenda Maristela, no passado, se chamava Fazenda das Palmeiras, quando pertencia ao Barão de Lessa, na época do café. Logo depois que ela foi comprada pelos monges trapistas, ela passou a ser chamada de Fazenda Maristela. Os monges trapistas chegaram em Tremembé em 1904 e foram embora na década de 30, por volta do ano de 1931. Eles tiveram total contribuição para o desenvolvimento socioeconômico aqui de nossa cidade. Os monges trapistas eram conhecidos por serem grandes empreendedores e em Tremembé eles desenvolveram a monocultura do arroz, o que ocasionou o grande crescimento da cidade em vários aspectos. Com esse plantio, eles geraram trabalho na cidade e o número de arroz produzido foi crescendo até um ponto que Tremembé já não tinha porte, mas para transportar essa grande quantidade de arroz. Como consequência, a cidade foi incluída na rota Rio-São Paulo com a inauguração da estação ferroviária aqui no centro da cidade e fazendo parte, então, da Central do Brasil. Do trapista, eu sei muito pouco do trapista, mas o trapista foi uma organização francesa que teve um enguiço lá, aí o governo lá expulsou tudo. Aí ele veio aqui para Tremembé. Mas como que veio? Saiu um padre lá procurando um lugar no resto do mundo, né? Aí encontrou o doutor Antônio Maria. O
doutor Antônio Marício contou para ele sobre o Tremembé, que tinha até a fazenda. Aí veio e comprou a fazenda. Então começou a fazer plantação de arroz. A plantação de arroz aqui em Tremembé pode dizer que é o início da plantação de arroz no estado de São Paulo. Foi muito comentado, muito livro que fala sobre a plantação do arroz. Então, no brasão de Tremembé, que eu que fiz, então tem o arroz de lado, que é o enfeite, né? Então, os trapistas ficaram aqui, então, você não tem conta, né? Que aquela criançadinha lá da roça falava francês, enquanto aqui na cidade nem português sabia. Então, eu conheci um que não quis ir embora. Frei Leonardo não quis ir embora. Frei Leonardo ficou aqui no Brasil, até quando fizeram uma homenagem para ele, aonde é o grupão hoje, ali era um negócio de criança, muito grande, foi inaugurado até para o presidente da República, tinha o nome dele, mas depois fizeram o grupo lá, acabou, não fez mais nada, né? O Frei Leonardo. Então ele, quando já estava velhinho, já antes de morrer, disse que ele pediu para o Zodrá visitar Tremembé pela última vez. O chefe dos trapistas, Dom Sautor, foi ao Rio de Janeiro conversar com o engenheiro Paulo de Fronten, que na época era o diretor da Central do Brasil. E era ele quem decidia por onde a estrada de ferro deveria passar. Ele veio até Tremembé e decidiu que aqui a cidade iria ganhar um ramal aí da estrada de ferro. Ao chegar aqui, ele decidiu que o local onde a estação seria instalada seria um local estratégico. A estação ficaria de frente para a Basílica, para que os visitantes que chegassem aqui logo pudessem ver a imagem da Basílica do Senhor Bom Jesus. A estação foi uma força que teve os trapistas. Os trapistas produziam muito arroz e não tinha meio de transporte. Então tinha o chefe dos trapistas, Dom Sauton, francês. E lá na estrada de ferro tinha o Paulo Paulo de Fronten. Paulo Fontaine, né? Então, como era ligado francês, foi lá, conseguiu a estrada que dizem, assim, os mais velhos que tinha aqui, o Pato, diz que ele apareceu aqui num dia de chuva. Então ele saiu de lá, foi até a igreja, na volta, ele veio em linha reta, de que o guarda-chuva apontou assim, a igreja lá, a estação aqui. Então a inauguração dela foi com o prefeito Antônio Lourenço Xavier. Eu tenho marcado aí o relatório dele, quanto que ele gastou na festa. Para que ele gastou 20 mil cruzeiros. É um negócio que as araiadas, né? Aí o que aconteceu? Com o tempo, foi a modificação da rede, né? Para ficar o caminho mais curto e cortou. Mas o negócio é o seguinte, tinha um tremembeense que trabalhava na Central do Brasil, lá no Rio, xerife lá. Aí ele pegou e escreveu, mandou uma carta explicando para o prefeito que isso que ia acontecer. Mas o prefeito não esquentou a cuca, deixou lá na gaveta dele. Aí o Arthur de Souza Praça, que foi um vereador que trabalhou, fez uma campanha, mas baixo-assinado, mas aí o projeto já tinha feito, não deu mais nada. Perdeu a estação. Aí a cidade perdeu a estação. Perdeu a passagem do trem. Ah, perdeu. Então, muitas cidades por aí ganhou. O daqui, Tremembé, o Dr. Júlio,
teve que pagar, que deve até hoje para a Central do Brasil, enquanto os outros ganhou, né? Tem outra estação aqui em Tremembé, não tem? Uma que está destruída? Aquela lá fica lá na Água Quente. Aquela lá funcionou até um certo tempo, mas muito longe tudo, ela acabou fechando também. Aí passa reto agora. Não. A estação ferroviária de Tremembé foi inaugurada em 1914 e foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, pois era ela que trazia os visitantes. E, inclusive, no ano passado, foi o centenário da estação ferroviária aqui de Tremembé. A bandeira de Tremembé também é obra do Sr. Laurindo. Vamos descobrir como é que surgiu a ideia de fazer uma bandeira que é usada até hoje? Se não me engano. A bandeira é o seguinte, quando eu estava no grupo tinha tudo caderno, naquele tempo, tinha que fazer uma ilustração. Então eu fazia lá um negócio de escrever bandeira de Tremembé. Mas não sei lá se era ou não. Aí, quando resolvi, com o tempo, eu vim trabalhar na prefeitura e fiquei tormentando que precisava fazer a bandeira. Até que o Meirelles, ele que entrou com o projeto, aí o Marco Albrim sabia que eu tinha o meu arquivo só sobre bandeira, aí levou lá, foi aprovada. Aí em cima é azul, que o céu do Tremembé eu acho que é bonito. Você pode ver que é muito difícil o céu não estar azul bonito. E aquela faixa no meio corresponde ao Rio Paraíba, né? Que é a lavoura do Tremembé. E embaixo é verde, que é a lavoura do arroz, tudo. Eu fiquei muito interessado nisso, porque eu andei vendo o livro de heráldica, que você pode fazer, mas você precisa mais ou menos saber. Quando, no tempo do Paulo Rangel, que foi prefeito, apareceu uma firma aí para fazer um livro, que eu falo, começar com o presidente da República, terminava em Tremembé, que é toda a cidade do estado de São Paulo. Aí ele deu todo o papel preenchido direitinho e mandou tudo para São Paulo. Passados uns dias, voltou, que não era possível o município ter aquele brasão. Que você olha lá em cima na Câmara, tem lá em cima que aquele é um brasão familiar. Aí eu fiquei interessado em estudar, saber tudo. Aí que foi feito o brasão do Tremembé. Então o brasão do Tremembé foi o vereador ele é médico hoje em Lorena, esqueci o nome dele. Aí ele pegou, fez e pôs eu na comissão. Mas a comissão tem mais vereador tudo. Mas quem fez mesmo foi eu e ele, que a comissão só nem zelar pelo nome, que lá não aparecia. E o Sr. Laurindo também tem a nos contar sobre a Madre Carminha. A Madre Carminha, eu vou contar para vocês. 3 vezes eu fiz trabalho para o Carmelo. A primeira vez foi quando veio um pouquinho a relíquia da Santa Terezinha. Aí eu fiz um jardim e casei 2 menininhas, que foi de freira. Então, quando chegou, eu pus a relíquia no meio assim e as freirinhas de lado. Uma é até a irmã do Fito, que trabalha na prefeitura. Aí, a freira mandava uma fotografia que tem isso e tem o padre que acompanhava e eu mexendo lá. Então tem a assinatura da Carminha. Né? Mas o presídio, eu gosto muito do Carmelo lá. Por exemplo, tem uma freira chamada Luísa. Então ela é madrinha da família inteira, da minha mulher, dos meus filhos, até do neto agora é madrinha. Irmã Luísa, muito bacana. Então de vez em quando eu vou lá contando umas histórias para ela fica séria. Porque nem tomou conhecimento.
Aí ela pede licença, vai lá, traz mais umas 2, 3 e começa. Começa agora a contar a história pra ela. Eu invento muita coisa. Tem uma história, você não tem nada com o Tremembé. Tem uma história que eu inventei. A minha mulher brigou comigo e eu fui embora. Eu fui lá pro Birizal, fui de bicicletinha, né? Então tem um campo de aviação lá. Então estava encostado lá no triste, né? Aí tinha um piloto lá. O que é isso? Contei tudo bem. Não, fique triste, vamos embora. Vou levar você embora. Mas vou para onde? Eu vou levar você para Portugal. Disse, mas não tem dinheiro. Não, se você vira. Aí ele levou eu para Portugal. Chegou lá, ele deu uns trocadinhos para mim, eu fiquei por lá. Aí eu disse, você vai ganhar dinheiro, né? Aí eu passei num lugar lá, estava lá escrito lá, concurso de músicas, cantores, né? Eu vou tentar esse negócio. Aí fui lá, fiz a inscrição e pedi para que falasse assim, né? Laurindo de Tremembé, Brasil. Então chegou na hora, eu cantei uma música lá. Maria sentou com seu Joaquim, sentou com a Maria, sentaram os dois na esquina. E não sai disso. Né? Então que eu ganhei prêmio, ganhei primeiro lugar, fiquei contente, né? Agora já tenho um dinheirinho. Aí andando mais por lá, passei em outro lugar, concurso de poesia, em homenagem a Portugal. Eu disse, eu vou lá. Aí cheguei lá, pedi para falar, tudo. Aí comecei lá. Portugal entrou na guerra com 7 canhões de pau, balas de batatinha, soldado de bacalhau. Ganhei, mas eu trocado. Aí fiquei em Portugal, mas aqui já tá chato, eu vou embora aqui. Aí esse mês foi embora para a Itália. Chegou lá na Itália, zoando por lá, fui na Praça São Marco, que já fotografia, tem muito pombo lá, né? Então eu disse, nossa, sai lá atrás que tem família pombo, chega aqui mais pombo. Aí eu estava tomando um vinho lá, aí apareceu, lá no canto lá apareceu Pavarotti. Aí eu falei pro garçom, convida ele para vir aqui. Aí ele veio e eu se apresentei. Eu sou tenor lá de Tremembé, do teatro, e eu ouvi dizer que o senhor quando canta, estoura o copo. Aí ele cantou, estourou mesmo, né? Aí eu enfiei a mão no bolso, tirei aqueles copinhos de massa de tomate, que é uma grossura dos infernos, e pus ensinando, eu quero ver estourar isso aqui. Aí eu fui cantar. Eu cantei, salaminho, tá, quebrou. Era um garotinho que estava com o seringue lá fora, entrou no copo. Eu contei para o padre aqui, que tem um padre italiano, ele disse, quebrou, minha voz está pensando, o senhor não tem copo nenhum aí? Inventa muita moda, né? E você voltou para Tremembé? Ah, mas tenho, se for poesia, tem um que eu inventei assim, o que importa da vida, se a minha vida está envolvida na vida de uma mulher da vida. Puxa vida! Agora, perdido na noite, achado na madrugada, dormi na calçada, que eu bebi uma cervejada. Hoje, quando lembro, dou muita risada. E esta foi a entrevista que nós gravamos com o senhor Laurindo de Paula em 2013, quando eu e o professor Giovanni estivemos lá na casa dele. Inclusive gostaria de agradecer aí a família do senhor Laurindo, que na época nos autorizou aí a entrar lá, e ele também quis gravar conosco. Acredito que foi a última entrevista que ele concedeu, então eu fiquei assim me senti muito lisonjeado por ter aí feito essa última entrevista com ele, mas também fiquei muito triste quando ele veio a falecer. Antes dessa entrevista eu não conhecia o senhor Laurindo, eu apenas conhecia assim, não pessoalmente, eu apenas conhecia que ele era o cara que sabia de tudo de Tremembé. Então, nessa entrevista foi a oportunidade que eu tive de conhecer o senhor Laurindo. E eu fiquei muito chateado porque quando ele faleceu, eu não pude nem estar aqui, eu estava em viagem, eu estava na Bahia.
Eu tinha acabado de ir para a Bahia quando eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Eu fiquei muito triste, eu liguei para Tremembé, chorei até quem me consolou foi o filho dele, porque ao invés de eu consolar a família, eu acabei chorando, porque conhecer o Sr. Laurindo acho que foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida, e eu fico muito feliz em ter conhecido essa pessoa maravilhosa, porque a partir do momento que eu conheci ele, o meu amor para o Tremembé se despertou ainda mais, porque estar próximo ao Laurindo era você despertar em si um amor para o Tremembé, porque ele contagiava as pessoas que estavam à volta dele com esse amor que ele tinha para o Tremembé. Então eu me sinto um ser humano muito melhor. Existe um ser humano, o Leonardo, antes de conhecer o Laurindo, e o Leonardo depois de conhecer o Laurindo, porque eu me sinto, foi muito gratificante eu ter tido a honra de conhecer esse maravilhoso ser humano. Galera, eu agradeço a companhia de vocês, o aniversário do Tremembé está chegando, eu me emociono mesmo ao falar, e que nós, tremembéenses, nós devemos ser igual ao Sr. Laurindo, preservar ele não era tremembéense, mas nós que moramos aqui, que somos, devemos preservar esse amor pela nossa cidade. Assim como o Laurindo tinha esse amor para o Tremembé, nós devemos ter também. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo Overnight Show. Quem sou? Moro em um simples e modesto recanto do maior estado do meu querido Brasil. Sou banhado pelas águas do lendário Rio Paraíba, emoldurado pela forte e alta Serra da Mantiqueira, num azul lindo que somente o céu, todos os dias do ano, pode ter. Dizem que minhas fontes de águas claras e santas trazem sempre de volta aqueles que as bebem. Tenho o privilégio de ter como padroeiro o mais santo dos santos, Senhor dos senhores, o meu bondoso Senhor Bom Jesus, a quem presto homenagens e graças no mês de agosto. Sendo assim, dadas as minhas credenciais, posso apresentar-me. Sou o querido e belo município de Tremembé. Laurindo de Paula, 14 de abril de 1975. Então, Tremembé tem essa tradição, mas deixa estar perder tudo, perder o rumo. Não, mas eu ainda tenho esperança que um dia vai aparecer quem gosta mesmo, porque infelizmente eu não nasci nessa terra, mas eu amo essa terra. Por isso que eu peço muito para o Bom Jesus me ajudar, que eu sou fã do Bom Jesus.